Exemplo 1, calcule a distância entre os pontos A, que tem como abscissa 3 e ordenada 7, e B, e o ponto B, que tem abscissa 1 e ordenada 4. Uma forma de fazer seria você simplesmente fazer o plano cartesiano, colocar os pontos A e B e deduzir daquela mesma forma que eu fiz, usando também o teorema de Pitágoras. Ou simplesmente, se você já conhece a formulazinha demonstrada na aula passada, você simplesmente faz que a distância de A até B vai ser igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 também ao quadrado. Isso aqui vai ser igual. Uma forma de você não errar essa substituição, pois você terá que substituir esses pontos aqui nessa equação, é chamar esses 3 de x1, esse 7 de y1. Para B, vou chamar esse aqui, essa abscissa de x2 e esse a ordenada de y2 e simplesmente agora substituir a nossa equação. Aqui é o nosso x2 é 1, colocar entre parênteses, pois está elevado ao quadrado, menos da fórmula x1. Nosso x1 é 3 ao quadrado, nunca pode esquecer. Mais nosso y2 é 4. Aí menos da fórmula e o nosso y1. O nosso y1 é 7 ao quadrado. Então a distância de A até B vai ser 1 com menos 3. Lembrando que sinais iguais subtrai. 3 menos 1, 2. Conserva o sinal do maior. Menos 2 ao quadrado mais. Da mesma forma, sinal diferente subtrai. 7 menos 4, 3. E fica o sinal do maior. Também ao quadrado. Distância de A até B vai ser raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, 4, mais menos 3 ao quadrado, 9. Distância de A até B vai ser 4 mais 9, raiz de 13. Como não é exata, simplesmente deixamos assim. Exemplo 2, que traz mais uma situação diferente daquela vista no exemplo 1, que diz a distância do ponto A, que tem ordenada abscissa A e ordenada 1, e B, que tem a abscissa 0 e ordenada 2, diz que a distância entre esses dois pontos é 3. Então, calcule o valor da abscissa A. Veja que o ponto A abscissa dele é uma letra, mas a questão já informa que a distância entre o ponto A até B é 3 e pede para calcular o valor dessa abscissa. É o que faremos agora. Mas antes disso, pausa o vídeo e tenta fazer. Então, conseguiu fazer? Se não, então agora vamos corrigir. Então, através da formulazinha já demonstrada, faremos essa resolução desse exemplo. Sabendo que a distância de A até B é 3, simplesmente podemos substituir essa distância 3, que vai ser igual a x2 menos x1. Novamente, para facilitar a substituição desses pontos, eu vou chamar isso aqui de x1, y1, esse ponto aqui x2, y2. Novamente, para facilitar a substituição, nosso x2 a gente sabe que é o 0, então fica 0, menos nosso x1 aqui é o A, ao quadrado, mais nosso y2 é 2, menos nosso y1 é 1 ao quadrado. Então, distância de A até B, que é 3, vai ser igual a raiz 0 menos A é menos A. O 0 é elemento neutro na soma, então não vai alterar em nada, ele está ao quadrado, né? Mais
2 menos 1, 1. A ao quadrado. Então 3 vai ser igual a raiz a ao quadrado, menos a ao quadrado é menos a vezes menos a, menos com menos fica mais, a vezes a é a ao quadrado mais 1 ao quadrado, 1. Então veja que eu tenho a equação aqui agora com raiz. Então qual maneira que eu posso usar para me livrar dessa raiz? Simplesmente eu posso levar ao quadrado em ambos os lados. 3 ao quadrado, 9. E raiz de a ao quadrado mais 1 ao quadrado, simplesmente eu posso cortar e a raiz simplesmente não existe mais. Como assim? Se eu tiver a raiz de 4 ao quadrado, como é que isso acontece? Isso aqui é a mesma coisa que raiz de 4 vezes raiz de 4. Mostra que a raiz de 4 é 2 vezes raiz de 4, 2, certo? Isso aqui é a mesma coisa que 4. Agora simplesmente, como que é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, eu poderia também simplesmente ter cortado aqui, aqui, aqui e aqui. Ficar da mesma forma 2 vezes 2, que é 4. Então essa propriedade aqui me permite fazer isso, por isso que essa raiz, ela deixa de existir. Daí nosso A, eu vou isolar ele, então esse 1 está positivo, passa para o outro lado negativo, fica 8, igual a ao quadrado. Então A vai ser igual, esse A passa para o outro lado da equação como raiz de 8. Então esse 8 eu posso racionalizar. Como assim? Eu vou quebrar ele em números ímpares, porque a resposta já poderia ser essa, certo? Mas tem uma melhor forma que geralmente cai em Enem e vestibulares e provas exteriores, que é simplesmente você quebrar esse 8 em números primos. 8 dividido para 2 é 4 por 2, dá 2 por 2 dá 1. Então esse 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo, pois o 3 aparece 3 vezes. 8, mas esse 8 ao cubo posso reescrever como 2 ao quadrado vezes 2, né? Porque 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então 8 é a mesma coisa que isso aqui, ó. Então eu posso cortar essa aqui com isso aqui, então 2 sai da raiz, então fica 2 raiz de 2. Essa resposta aqui equivale também a essa. Só que como é raiz, mais ou menos 2 raiz de 2.